Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai continuar falando de números e operações. Tudo bem? A gente vai continuar a primeira parte da aula. E aí, a gente vai dar sequência mostrando que operações trabalha em vários sentidos. Tudo bem? Nós vamos trabalhar vários conteúdos dentro das operações. Tudo bem? Então vamos lá, primeiro slide. Ele mostra aí, questão 3 do livro do segundo ano, a prova Enem, página 15. Leia a tirinha abaixo para responder a questão. Então, olhando bem, pessoal, a gente pode ver aí que tem um desenho de um homem pedindo pizza. Olhe bem. Ele vai e diz: pedi 5/8 de marguerita, 1/8 de calabresa e 2/8 de gorgonzola. Observa que o entregador, o rapazinho, está ali do lado só olhando, né? E ele fica ali. Mas aí ele vai e responde: mas veio 9/16, ou 9/16 de marguerita, 3/16 de calabresa e 4/16 de gorgonzola. O que é que ele faz nesse momento? Olha o que é que ele faz com a pizza. Pá na cara dele. Mas o mais engraçado, olha quem está atrás dele. O rato. Adoro esse cara. Então olha só, pessoal. Nessa tirinha, nós temos às vezes que olhar sempre as frações. Mas ali deixa uma brincadeira à parte. O rato, né? Porque ele pensou, pediu uma coisa, veio outra, e ele pá! Mas temos que olhar sempre a trabalhar com fração. Tudo bem? Então, quando a gente fala números e operações, observe que nós estamos trabalhando frações, tá? A razão e proporção. Então vamos lá, continuando. Para que a pizza ficasse de acordo com o pedido feito, nós temos aí 5 alternativas, tá? Qual delas é a alternativa correta? Então observe aí, vamos olhar só a primeira. Pela primeira vocês vão observar as outras. Nós temos aí, na letra A, 1/16 de pizza, que deveria ser trocado de gorgonzola para marguerita. B, a mesma numeração de pizza deveria ser trocado de marguerita para calabresa. C, 1/8 de pizza deveria ser trocado de calabresa para marguerita. A D, 1/16 de pizza deveria ser trocado de calabresa para marguerita, né? E aí a gente vai ver a questão E. Nada deveria ser alterado, pois a pizza já está feita como pedido. Será que está certa a letra D? Ou a letra E? Né? Será que a letra E estaria correta? Pois caso contrário, né? Ele não teria falado e nem teria feito isso com a pizza. Mas vamos lá, observa bem. Olha aí, passo a passo. 5/8 corresponde ao quê? 10/16, certo? Quando a gente vê fração assim, às vezes dá para fazer, às vezes não, tá? Eu vou mostrar um segredo na fração. Observa que eu vou mostrar ali, 5/8. O que é que eu vou fazer? Corresponde o quê? Eu dobro o 5 e dobro o de baixo, o número de baixo. Ou seja, o 5 dobrando vai para 10. O 8 dobrando vai para 16. Tudo bem? Então, cada fração a gente vai corresponder a ela. Então, vamos lá. Então, observe aí. Se 5/8... Opa, vamos ver aqui a primeira. Se 5/8, né? 5/8 corresponde a 10/16, 1/8 corresponde a 2/16. Observe o que eu falei, tá? Só vai dobrar o número. 2/8
corresponde a 4 sobre 16. Logo, a pizza deveria ter vindo 10 sobre 16 marguerita, 2 sobre 16 ou 2 16avos de calabresa e 4 sobre 16 gorgonzola. Logo, a parte de gorgonzola está correta. É 1 sobre 16 da pizza, que deveria ser trocado de calabresa para marguerita. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Então, olha só, pessoal. Vamos nessa próxima questão. Questão 4 do livro do segundo ano, a prova Enem, página 15. Diz o seguinte a questão. Em nosso calendário, os anos comuns têm 365 dias e nos anos bissexto tem um dia a mais. O dia 29 de fevereiro, totalizando 366 dias. Você sabe por quê? Então vamos lá, né? O período de um ano se completa quando a Terra dá uma volta ao redor do Sol. Mas a Terra leva, na verdade, aproximadamente 365 dias e 6 horas para completar essa volta. Por isso, o calendário de 365 dias apresenta um erro de quase 6 horas por ano, equivalente a 24 horas ou um dia. A cada 4 anos, sem esse ajuste, o calendário ficaria defasado com o passar dos anos. E os dias em que ocorrem as trocas de estação, por exemplo, passariam a não coincidir com os eventos em si. Um ano é bissexto se o número que representa é múltiplo de 4, exceto os terminados em 0, tá? Seriam os números 30. E serão bissextos somente se forem divisíveis por 400. Com base nessas informações, qual dos anos a seguir não foi e será bissexto? Então, olha aí. Nós temos aí 5 alternativas. 1996, 2000, né? Nesse caso aí, 2100, 2204 e 2400. Então, vamos lá. Vamos mostrar aí. Pelo texto, né? São bissextos os anos que são múltiplos de 4, exceto os terminados em 00, que serão bissextos somente se forem divisíveis por 400. Vamos analisar o ano de cada alternativa. Vejamos aí da letra A. 1996 é múltiplo de 4 e não termina em 00, então é bissexto. O B, 2000, termina em 00 e é múltiplo de 400, então ele é bissexto. A letra C, né? 2100 termina em 00 e não é múltiplo, né, de 400, então ele não é bissexto. Então, observe aqui, pessoal. Nós vamos falar aqui de 2000 e 2100. Sabendo que 2000 dá para dividir por 400, tudo bem? Ou seja, como se fosse lá, 20 dividido para 4 é igual a 5. Mas 21 dividido para 4 aí já não dá, porque ele não é exato. Tudo bem? Então, é nesse sentido. Então, vamos lá. Então, olha aí, o 2000 ele dá por 400, porque vai ser uma divisão exata, mas o 2100 termina em 00, mas ele não é múltiplo de 400, porque ele não é uma divisão exata. Tudo bem? A letra D. 2204 é múltiplo de 4 e não termina em 00, então ele é bissexto.
E a letra E, 2.400, termina em 00 e é múltiplo de 400. Então, ele é bissexto. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Vamos aí a mais uma questão. Questão de número 5, livro do segundo ano, a prova Enem, página 15. O último recenseamento demográfico de determinada cidade relevou que, de 2002 para 2014, sua população cresceu aproximadamente 524 mil habitantes. Se em 2002 a população dessa cidade girava em torno de 498 e 100 mil habitantes, qual era o valor mais próximo do seu contingente populacional em 2014? Nós temos aí 5 alternativas. Observem que entre elas vai aparecer números com notação científica. Nesse caso, pessoal, vamos observar no meio da questão, ele vai botar lá, ó, 524 mil habitantes. E no outro, 498.100 habitantes, tá? Então, nesses casos, a gente tem que sempre olhar os números que estão no meio das alternativas. Se estamos trabalhando com notação científica, mil, milhão, bilhão, a gente tem que sempre prestar atenção nos números das casas decimais, aqueles números que vão ficar na frente, lá atrás, tudo bem? É neles que nós temos que observar para fazer a contagem, porque aí nós vamos trabalhar as propriedades da potenciação, tudo bem? Então vamos lá, continuando. Vamos lá, passo a passo. A população aproximada em 2002 era de quanto? 498.100 habitantes. É isso? O crescimento aproximado de 2002 para 2014, né? Mostra aí, ó, 524 mil. A população aproximada em 2014, aí nós vamos fazer, ó, 498.100 mais 524 mil. Vai dar aí aproximadamente, é esse símbolo que vocês estão vendo aí, tá? Que não é igualdade, é aproximadamente, 1.022.100. Temos que, aí nós vamos trabalhar agora a notação científica. 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é igual a quanto? A 1.024. Então, nós vamos ver agora o tipo de situação. 1.022.100 aproximadamente 2 elevado a 10 vezes 1.000. Ou seja, como vocês estão vendo esse 2 elevado a 10 aí, vezes 1.000, pega esse 1.000 e eleva, tá? Na potenciação, observa quantas unidades, quantos zeros nós temos? 3. Então, colocamos 10 elevado a 3. Tudo bem? Então, nós vamos ter aí 2 elevado a 10 vezes 10 elevado a 3. Portanto, em 2014, a população era de aproximadamente 2 elevado a 10 vezes 10 elevado a 3 habitantes. Portanto, a alternativa correta aí é a letra A. Quando a gente fala assim, pessoal, a gente tem que sempre estar ali sendo orientado. Por exemplo, 100, né? Um exemplo prático. 100 é 10 vezes 10. Então, é o 10 duas vezes, não é isso? O 1.000 é a mesma coisa.
como vai aparecer ali na notação científica? 10 elevado a 3 é o 10 multiplicado ele 3 vezes. Então a gente mantém uma base e põe a numeração repetida, as bases repetidas, são quantas vezes? 3, a gente eleva a 3. Se fosse 5, a mesma coisa. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Então vocês viram, pessoal, como é simples? Nesse caso aí a nossa alternativa é a letra A, certo? Então quando a gente for observar essas coisas, elas são bem básicas. Sempre observem, tá? Quando tiver assim, números multiplicados eles por eles mesmos, nós podemos levar a uma potência, ou seja, como é conhecido como notação científica. O 10 ele estaria elevado 3 vezes. O que é que eu fiz? Vou repetir o 10 uma única vez, a base. Os outros 2, ou seja, os 3, eu vou elevar a um expoente. Então, está repetido 3 vezes. Então, repete uma base, eleva ao 3. Assim serve para qualquer outra numeração, que ele esteja repetido 4 vezes, 5 vezes, 6 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever a nossa aula, acesse as nossas plataformas. E até a próxima aula!